Olá, seja bem-vindo ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Hoje estamos iniciando uma nova temporada e para ela eu vim aqui para uma linda casa em Campos do Jordão. A partir de hoje, nós vamos conhecer uma nova temática de estudo da Bíblia. Você que acompanha o programa sabe que nós já estudamos aqui vários temas da Bíblia. Estudamos sobre o profeta Daniel, estudamos sobre o livro do Apocalipse, estudamos sobre os ensinos de Jesus, estudamos o santuário e agora estamos começando uma nova temática. E para essa nova temática, viemos para uma linda casa no meio da natureza para falar um pouquinho a respeito de um tema muito especial. Mas para introduzir essa nova temática para você, eu queria ler um verso da Bíblia. João, capítulo 17, verso 3. O texto diz assim: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Sabe qual será o nosso novo tema? O maravilhoso Jesus. Isso mesmo. Nós vamos agora começar uma viagem do Gênesis a Apocalipse, estudando a pessoa de Jesus, estudando profecias a respeito dele, estudando sua ação ao longo da história. E você é o meu convidado. Mas eu tenho novidades para você. Você vai estar acompanhando todas as semanas o Bíblia Fácil, mas nós preparamos esta mesma temática gravada em Israel. Isso mesmo. Eu pude ir até Israel, gravar essa temática e nós vamos colocar disponível para você um novo estudo no nosso site biblia.com.br. Então quero convidar você a acessar agora esse site biblia.com.br e começar esse estudo da Palavra de Deus, o maravilhoso Jesus. São 13 lições. E um detalhe: todos aqueles que fizerem todas essas 13 lições vão receber um lindo certificado pela conclusão desse curso. Você vai poder imprimir esse certificado e guardar aí na sua casa com muito carinho. Por isso, a partir de agora, tome a sua Bíblia e vamos conhecer mais sobre Jesus. Me permita fazer uma pergunta. Você acredita na volta de Jesus? Bem, você sabe que quando ele voltar, ele trará recompensa a cada ser humano. Todos, desde Adão, o primeiro homem, até a última pessoa que nascer nessa terra, receberá ou a vida eterna ou será destruído pelo fogo. Não há uma terceira opção. E eu te pergunto, então você quer viver eternamente? Se sim, o texto que eu acabei de ler, de João 17,3, nos mostra o caminho. Conhecer a Deus é conhecer Jesus. De fato, Deus só pode ser conhecido através de Jesus, pois ele é a perfeita revelação do Pai. Em João 10,30, Jesus declarou: "Eu e o Pai somos um." Isso fala da sua identidade. A minha proposta a partir de agora é conhecermos então sobre Jesus, aquilo que a Bíblia revela sobre ele. Por isso, nessa nova temporada, vamos estudar 13 temas. Sabe quais serão eles? Vamos começar lá no Éden, Jesus no Éden, o tema de hoje. Depois vamos para Jesus no Antigo Testamento. Depois para Jesus no santuário terrestre. Depois vamos estudar a encarnação de Cristo, Jesus no estábulo. O batismo de Cristo, Jesus no Jordão. A tentação de Cristo, Jesus no deserto. O seu ministério, Jesus no mar da Galileia. Depois sua morte, Jesus no Calvário, Jesus no sepulcro, Jesus no santuário celestial. E quando chegarmos ao santuário celestial, nós vamos estudar sobre Jesus como sacerdote no lugar santo, como sumo sacerdote no lugar santíssimo e vamos fechar a série com Jesus no novo Éden. Você percebeu que será um estudo sobre Jesus através de toda a Bíblia. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, você não pode perder então o nosso programa.
porque é o conhecimento genuíno de Cristo que pode nos aproximar dele, que pode nos levar a nos apaixonar por ele e alcançarmos a vida eterna. Você está pronto para essa jornada? Então pegue a sua Bíblia, se acomode confortavelmente e vamos juntos nessa grande viagem de estudo da Palavra de Deus. Mais uma vez, quero convidar você a fazer o curso, né, Maravilhoso Jesus pela internet. E para motivar você a fazer esse estudo, nós preparamos um pequeno teaser, uma pequena amostra daquilo que você vai encontrar nesse estudo. Confere comigo aí. Jerusalém sempre foi na Bíblia a capital do povo de Deus. E a gente sabe que vai ser nessa região que vai se estabelecer a nova Jerusalém. Então é uma emoção ímpar estar nessa cidade. E aí, gostou? Tem muito mais nesse estudo, então, mais uma vez, acesse agora biblia.com.br e comece o seu curso online. Eu quero repetir que serão 13 temas que você pode fazer pela internet e todos aqueles que fizerem poderão baixar e imprimir um lindo certificado para você guardar com muito carinho. Então, não perca tempo, acesse agora biblia.com.br, faça o seu curso. Vamos então ao nosso primeiro estudo dessa nova série. Hoje vamos aprender sobre Jesus no Éden. Pastor Arilton, o que o senhor quer dizer com Jesus no Éden? Bom, nós vamos entender que Cristo estava lá no Éden na criação do primeiro casal, Adão e Eva. Esse tema é importante porque esse tema mostra que a divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, já estavam na criação. Quando se pensa no tempo, ninguém pode ir além do princípio. E no primeiro verso da Bíblia, em Gênesis 1:1, nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. O interessante é que no original hebraico aparece a palavra Elohim, que é plural de El. Então, para ser leal ao texto original, nós devemos ler: no princípio criou deuses, Elohim, os céus e a terra. Esse ensino de mais de um ser da divindade presente na criação também pode ser atestado com Gênesis 1:26, onde nós lemos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa forma plural é usada para deixar claro a criação como obra de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. De fato, o Pai criou todas as coisas. O Espírito de Deus também participou da criação, pois, de acordo com Gênesis 1:2, ele pairava sobre a terra. E também Jesus, pois João, discípulo amado, escreveu no seu Evangelho, lá no capítulo 1, verso 3, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele,
nada do que foi feito se fez. Então a Bíblia é clara em ensinar a presença da divindade na criação. Paulo, o grande teólogo do Novo Testamento, ensina que esta mesma verdade está presente, por exemplo, em Colossenses 1,16, onde Paulo diz que nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Com isso, podemos concluir que Jesus estava no Éden, em seu estado pré-encarnado. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. E no verso 12, nós lemos: O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Bem, se você acredita na Bíblia como palavra de Deus, então não resta dúvidas de que Deus é o Criador. Não há aqui espaço para suposições da teoria evolucionista. Tal ensino rebaixa a grande obra do Criador ao nível das concepções estreitas e terrenas do homem. Aquele que estabeleceu os mundos estelares nos altos céus e com delicada perícia coloriu as flores do campo, veio a coroar sua obra com a mais bela e perfeita de toda a criação, o homem. A genealogia da nossa raça remonta sua origem não a uma linhagem de germes, moluscos e quadrúpedes a se desenvolverem, mas ao grande Criador. O doutor Lucas, em seu Evangelho, declara, no capítulo 3, verso 38, posto que formado do pó, Adão era filho, filho de Deus. Em Gênesis capítulo 2, verso 8, nós lemos: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. De acordo com os primeiros capítulos da Bíblia, Deus criou todas as coisas, inclusive o ser humano. E de acordo com esses primeiros capítulos, o primeiro casal, Adão e Eva, foi criado para ser um casal feliz, para ser colaborador de Deus nesse jardim no Éden. No entanto, Adão e Eva não eram imunes à possibilidade de praticar o mal. Eles foram dotados do livre arbítrio, ou seja, eram seres morais livres, podiam escolher obedecer ou rejeitar as ordens de Deus. Antes que o casal pudesse se tornar eternamente livre de perigo, Deus provaria a fidelidade deles. E caso fossem aprovados, viveriam eternamente felizes ao lado do seu Criador. Este era o plano original que Deus tinha para a família humana, que eles vivessem eternamente. Deus não criou o homem para que ele morresse. Agora, quando nós chegamos em Gênesis capítulo 2, verso 9, lá diz que Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. E esse verso menciona a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira, a árvore da vida, quando ingerido o seu fruto, perpetuava a vida, e Adão e Eva tinham franco acesso a ela. Já a segunda árvore trazia a morte. Deus foi claro com Adão, no capítulo 2, versos 16 e 17 de Gênesis. De toda a árvore do jardim, vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. E Deus advertiu, no dia em que vocês comerem dela, certamente vocês morrerão. Comer ou não dessa árvore era uma prova de obediência,
fé e amor dos nossos primeiros pais. Eles deviam também estar expostos às tentações de Satanás, mas, se resistissem à prova, seriam finalmente colocados fora do seu poder para desfrutarem o favor de Deus e viverem felizes por toda a eternidade. Você sabe qual foi o resultado do teste? Bom, você que conhece um pouco da Bíblia sabe. Infelizmente, Adão e Eva falharam e eles desobedeceram à ordem divina. A serpente que ali estava enganou Eva. Eva desobedeceu à ordem e não só comeu do fruto, mas em Gênesis capítulo 3, verso 6, é dito que ela achou que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Ela come do fruto, mas ela também leva o fruto para o seu esposo, para Adão. E Adão também comeu do fruto. Deus poderia ter criado o homem sem a possibilidade de transgredir uma lei, mas nesse caso, o homem teria sido um simples robô, não um agente livre, sem liberdade de escolha. Sua obediência não seria voluntária, mas forçada. Infelizmente, Adão e Eva falharam no teste e deixaram-se enganar pela serpente. Quando vamos para as páginas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo ensinou em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, que Eva foi enganada por uma serpente cheia de astúcia. O livro do Apocalipse identifica essa serpente como Satanás, o grande inimigo de Deus, que foi expulso do céu e atirado para a terra. Em Apocalipse 12, 9, nós lemos: "E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos." Essa expulsão aconteceu antes mesmo da criação do nosso planeta. A Bíblia informa que Satanás era um anjo exaltado nas cortes do céu. Um dia, de forma inexplicável e ilógica, o mal surgiu em seu coração. A Bíblia ensina que foi o orgulho que o levou a se rebelar contra Deus. Existem 2 livros na Bíblia que eu queria ler com vocês alguns textos que vão nos ajudar a entender melhor essa história. Ezequiel 28, 13 em diante diz assim: "Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus e no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti." E no verso 17 nós lemos: "Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem." O profeta Ezequiel informa que Satanás era um ser perfeito, até que seu coração se encheu de iniquidade. Por isso foi expulso do céu. O profeta acrescenta então que Satanás estava no Éden, jardim de Deus. Aí usou a serpente como um instrumento para enganar Eva, e o pecado se instalou em nosso planeta. O pecado acarretou terríveis consequências para a mulher, para o homem e para a natureza. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 16. "E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para teu marido, e ele te governará."
As consequências para a mulher foram terríveis. E olha agora as consequências para o homem no verso 17. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comeres, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. E Adão, de uma forma mais específica, Deus falou para ele no verso 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Esta aqui é uma clara menção à morte. E o homem que foi criado para viver eternamente, agora estaria com seus dias contados. A terra seria amaldiçoada, produziria espinhos, cardos, abrolhos. E o trabalho do homem, que antes era um trabalho agradável, feliz, envolveria atividades não tão fáceis. Que consequências terríveis o pecado trouxe para o homem, para a mulher, para a terra. Depois da transgressão, o ar, que até ali havia sido uma temperatura agradável, parecia resfriar o culpado casal. Desapareceram o amor e a paz que haviam desfrutado, e em seu lugar experimentaram uma intuição do pecado, um terror pelo futuro, uma nudez de alma. A veste de luz que os rodeara agora desapareceu, e para suprir sua falta, procuravam fazer para si uma cobertura de folhas de figueira. Estas vestes muito bem representavam a tentativa humana de resolver o problema do pecado. Mas em poucos dias saberiam que as vestes se consumiram. Apenas Deus, em seu amoroso projeto, poderia apresentar uma solução final para o problema do pecado. Deus seria justo se deixasse que o homem morresse como consequência do pecado de Adão. Mas Deus tanto amou que ele havia apresentado uma solução para o problema do pecado. Em Gênesis 3:21, nós temos um dos textos mais belos e significativos da Bíblia. O Gênesis diz de que o Senhor Deus fez para Adão e Eva vestimentas de pele e os vestiu. Em lugar de folhas de figueira, peles de um animal. O Senhor Jesus preparou uma vestimenta para nossos pais. O manto de sua justiça própria, representado pelaquela pele, falava de um plano para resgatar o homem do pecado. O plano da salvação foi estabelecido antes da criação, não foi um plano tardio, pois, de acordo com Apocalipse 13:8, Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Por isso, João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu queria que você pensasse por um instante. O primeiro cordeiro a morrer no Éden não foi o homem quem sacrificou. O próprio Deus fez vestimentas para Adão e Eva. E por causa disso, eles foram cobertos em sua nudez. Isso é significativo, pois quando você vai para o capítulo 3 de Gênesis, quando a Bíblia diz de que o homem, ao participar do pecado, ele percebeu que ele estava nu, a palavra hebraica para esta expressão nu é a palavra arumim. E sabe aonde mais no Gênesis ela vai aparecer? Ela aparece no capítulo 3, no primeiro verso, quando diz que a serpente era a mais sagaz de todos os animais. A expressão sagaz é a expressão aplicada para a serpente. Então entenda o que aconteceu no Jardim do Éden. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas quando eles desobedeceram e participaram do fruto proibido, agora o homem tornou-se semelhante a quem?
A serpente. Daí você entende agora a expressão Arumim. Ele era parecido com Deus, agora por causa do pecado, tornou-se semelhante à serpente. É isso que o pecado faz. O pecado desfigura a semelhança divina e nos assemelha a Satanás. Todo ser humano hoje, quando nasce, ou a partir do pecado de Adão, já nasce com a tendência para o pecado. Essa tendência para o pecado é a semelhança com Satanás. Por isso, o plano da salvação é restaurar no homem a imagem perdida, a imagem caída. E toda essa história começou no Éden. Maravilhoso o amor de Deus. O que Deus fez? Não deixou que o homem morresse como consequência do seu erro. Deus tinha uma segunda possibilidade. Ele podia permitir também que a sua lei fosse alterada. Ele havia dito, se o homem comesse, ele deveria morrer, mas Deus poderia abolir sua lei e salvar o homem. Mas as leis que Deus cria são para nosso benefício, para nossa felicidade. Então Deus não aboliu sua lei. Restava então apenas uma opção: ou deixar que o homem morresse, ou prover um substituto. Foi exatamente isso que Cristo fez. Ele se apresentou como substituto para morrer em lugar do homem. Quando nós vamos para Gênesis 3, verso 15, nós vemos ali uma promessa divina de colocar inimizade entre o descendente da mulher e a serpente. Aqui está o que os teólogos chamam de o proton-evangelium, o primeiro evangelho, porque a partir desse momento o Messias viria. Em algum momento da história, o descendente da mulher viria para dar ao homem uma segunda chance. E Deus diz mais para Eva e para a serpente, em Gênesis 3,15, de que um dia a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Eu entendo que esse ferir o calcanhar do descendente da mulher é uma profecia alusiva ao Calvário, à morte de Cristo. Porque na cruz, quando morre o Filho de Deus, você está tendo a ferida no calcanhar. Mas essa ferida no calcanhar não é uma ferida mortal. Por quê? Porque finalmente, depois de 3 dias, o Filho ressuscitou, trazendo esperança de vida eterna. Mas um dia, este Cristo que morreu e ressuscitou, esmagará a cabeça da serpente. Este esmagar da cabeça da serpente também pode ser colocado em 3 momentos. Eu entendo assim. O primeiro deles aconteceu quando o próprio Cristo morreu. Aquilo que para alguns pode significar a derrota, como para Satanás, achando que ele saiu vitorioso após Cristo ser crucificado, na realidade foi a sua derrota, porque é a morte de Cristo que nos assegura a vitória e a vida eterna. Graças à sua morte, o preço do pecado foi pago. Deus havia colocado uma lei onde ele havia dito que se o homem pecasse, deveria morrer. Mas como Cristo nunca pecou e ainda assim morreu, ele tem uma vida de crédito. E esta vida de crédito ele oferece hoje a todo aquele que o aceita como Salvador pessoal. Então, na cruz, nós temos um primeiro momento do esmagar da cabeça. Agora, quando Cristo voltar a esta terra em glória e majestade, Apocalipse capítulo 20, verso 1, revela algo extraordinário para entendermos melhor esse assunto. Apocalipse capítulo 20, verso 1, diz o seguinte: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Quando Cristo voltar, Satanás será aprisionado. Eu entendo que esse aprisionamento é uma segunda etapa da profecia do esmagar da cabeça. Então, na cruz, quando Cristo morreu,
foi a primeira etapa. Agora, na prisão de Satanás, na volta de Jesus, eu entendo que é um segundo momento desse cumprimento profético. E o terceiro momento e o momento final também está aqui em Apocalipse capítulo 20, no versículo 9, quando diz: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Desceu, porém, fogo dos céus e o consumiu. E Apocalipse 20, verso 10 diz que o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. Aqui nós temos um quadro da destruição final de Satanás. Assim, eu entendo que o esmagar da cabeça da serpente se dará em 3 momentos. Ou se dá em 3 momentos: na morte de Cristo na cruz, no seu aprisionamento, quando Cristo voltar, e na sua destruição final. Assim, a cabeça será completamente esmagada. Com o tempo, o ser humano veio a descobrir que a erradicação do pecado só poderia ser feita pela morte substitutiva de Jesus, a quem o Pai enviou como Salvador do mundo. O apóstolo Pedro fala a respeito do sacrifício de Cristo de uma forma extraordinária. Eu queria que você lesse comigo agora na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. Abra sua Bíblia comigo. Vamos juntos ler. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O apóstolo Pedro deixa muito claro de que o preço do resgate humano foi o sangue precioso de Jesus. A Bíblia é clara em ensinar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, para que o homem tivesse uma segunda chance, foi necessário que o Filho de Deus viesse e desse a sua vida por todos nós. O apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem essa questão da salvação e o preço que foi pago por Jesus para que nós tivéssemos a vida eterna. Eu queria convidar você a nós lermos juntos o livro ou a carta de Paulo aos Efésios. Aqui no capítulo 2, ele vai tratar sobre do pecado para a salvação pela graça. Esse é o tema que Paulo discorre. E no capítulo 2 de Efésios, versos 8 e 9, nós lemos: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se a Bíblia pudesse ser condensada, zipada, e sobrasse apenas esses versos, nós entenderíamos perfeitamente o plano da salvação. O apóstolo Paulo é claro em dizer que nós somos salvos pela graça. O que é graça? Graça é um dom imerecido. Graça é quando Deus lança por terra as obras humanas e faz por nós aquilo que nós não poderíamos fazer de outra maneira. Graça é Jesus vir a esse mundo e, sem nunca ter pecado, morrer numa cruz para nos dar direito à salvação e à vida eterna. Paulo está dizendo de que nós somos salvos pela graça e é mediante a fé. Ou seja, nós precisamos acreditar no plano da salvação, acreditar naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E quando eu acredito que tudo que ele fez foi em meu benefício, aí eu sou justificado. Ou seja, eu tenho os meus pecados perdoados, porque a culpa que eu mereço, o Pai lança sobre Cristo.
Essa grande verdade foi ensinada por um dos homens que viveu na Idade Média e que trouxe uma mensagem tão especial. Um dos reformadores que viveu na França, chamado Lefebvre, ele sempre dizia que esta é a estranha obra de Deus. O justo morre para que o pecador viva. Isto é graça. Interessante que Cristo, ele não só morreu por todos nós, mas ele demonstrou em sua vida como funciona essa graça. Primeiro, numa história que ele contou, que você conhece muito bem, é a parábola do fariseu e do publicano. Jesus ensinou que dois homens subiram ao templo para orar. Você se lembra dessa história? E quando lá chegaram, o publicano, ele não tinha nem a coragem de levantar os olhos aos céus e fazer uma oração. Mas o fariseu, sim, e ele orava de si para si. Ó Pai, graças te dou, porque não sou como os demais homens. E ele começa a mencionar ali as características dos pecadores, inclusive daquele que estava próximo a ele. Interessante que na história contada por Jesus, as pessoas achavam que elas possuíam justiça própria. Inclusive esse homem da parábola, o fariseu, ele era uma pessoa que tentava viver tudo que a religião ensinava. E talvez esse fariseu fosse muito mais religioso do que nós somos. Ele dizia: eu jejuo 2 vezes por semana. E de fato o fariseu jejuava toda terça e toda quinta. Eu dou o dízimo de tudo que recebo. De fato, o próprio Cristo declarou de que eles dizimavam até do endro e do cominho. Mas do que adiantava tudo isso se faltava o amor de Cristo na alma? Esse era o problema. Ele achava que a sua própria justiça era a solução para o seu pecado. Ele não precisava de um Salvador, não precisava de Deus. E ele desceu do templo sem ser justificado. Por outro lado, o publicano, o pecador, o odiado pela sociedade, desceu justificado, porque ele fez apenas uma oração: ó Deus, se propício a mim, pecador. Salvação é fácil ou é difícil? Depende. Ela pode ser fácil e ela pode ser difícil. Salvação é muito difícil se você se considera uma das 99 ovelhas. Mas salvação é fácil se você é a ovelha perdida. É isso que Jesus veio ensinar. Nós não temos suficiência própria. Nós somos a ovelha que se desgarrou. E a nossa única solução é balir, balir e balir, até que o bom pastor ouça a nossa voz e nos salve. Interessante que Cristo não apenas falou sobre graça ao contar a história do fariseu e do publicano, mas no final da sua vida, ele também viveu uma experiência que demonstra para mim e para você de que salvação é pela graça, graças ao que ele fez por nós. Foi na cruz, quando ele já estava pregado. Ao lado, um chamado bom ladrão, o outro, o mau ladrão. Assim a história atribui a eles. Mas um desses ladrões não reconhecia em Cristo o seu Salvador pessoal. Antes, blasfemava dele, duvidava da sua messianidade e dizia: salva-te a ti mesmo e a nós também. Em algum momento, aquele chamado bom ladrão começou a observar o porte de Jesus. Percebeu toda a inocência que Cristo carregava e então repreendeu seu colega dizendo: você não temes ao menos a Deus? Nós estamos aqui por causa dos nossos erros. Nós estamos recebendo a paga daquilo que nós fizemos. E então ele diz para o seu amigo: mas esse homem nenhum mal fez. A primeira coisa que aquele ladrão na cruz reconheceu é que Jesus era justo. Este homem nenhum mal fez. Esse homem não merece estar aqui. E nos últimos momentos de vida, ele arrancou do coração uma última oração. Dirigindo-se para Cristo, ele declarou: Senhor,
quando vieres em teu reino, lembre-se de mim. Esta oração, aos ouvidos de Cristo, foi como um bálsamo, porque ele estava ali na cruz pregado, justamente para salvar o pecador, justamente para buscar a ovelha desgarrada, justamente para trazer vida para quem não tinha o direito. Por isto, esta oração foi como um bálsamo aos ouvidos de Cristo. E ele, naquele dia, naquele exato momento, ele assegurou o ladrão: em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Algumas pessoas confundem esse texto e até tentam ensinar de que Jesus prometeu a esse ladrão de que naquele mesmo dia o levaria para os céus. Isso não é verdade, porque nem o próprio Cristo foi para o céu na sexta-feira. Ele só foi no domingo, quando ressuscitou. Mas o significado da expressão de Cristo era: eu vou te assegurar agora, eu vou te dar toda a certeza agora. Um dia você estará comigo no paraíso. E quando Cristo voltar a essa terra em glória e majestade, ele vai cumprir essa promessa para aquele ladrão e ele vai ressuscitá-lo para que ele receba a vida eterna que a ele foi prometida pela fé. Mas se nós avançarmos um único verso aqui no apóstolo Paulo, nós lemos o capítulo 2, versos 8 e 9. Você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer agora. No versículo 9, Paulo foi claro: não de obras, para que ninguém se glorie. Então eu pergunto, as obras humanas, elas desempenham algum papel no processo da salvação? E a resposta é um sonoro não. Claro que não. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos exclusivamente pela graça. Então, nada do que você faça pode recomendar você aos céus, a não ser a sua entrega a Cristo. E isso fica claro a partir do versículo 10, quando Paulo diz assim, Efésios 2:10: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ao mesmo tempo em que nós não somos salvos pelas obras, Deus nos criou, Deus nos preparou para a prática das boas obras. Então, as boas obras têm o seu lugar, não no processo da salvação, mas como um resultado da mesma. Ou seja, quando eu sou alcançado por Cristo, quando eu sou salvo pela graça, a minha vida passa a ser uma vida de obediência. Porque Deus não nos salva para ficarmos na desobediência. Deus nos salva para obedecermos. E é aqui que nós temos um detalhe que você precisa entender muito bem. Muitas vezes somos criticados por ensinar a palavra de Deus, por ensinar os mandamentos, especialmente o quarto mandamento, que requer a observância do sábado. E às vezes somos até acusados de ensinarmos salvação pela obediência à lei. Não é isso que nós ensinamos. Mas o que nós ensinamos é que, uma vez salvo pela graça, o resultado natural será a obediência. Então, eu não obedeço para ser salvo. Eu sou salvo para obedecer. Essa é a verdade bíblica. E quando no Gênesis, aquele primeiro cordeiro foi morto para vestir Adão e Eva com a pele do animal, estava demonstrado de que não há nada que o homem possa fazer para a sua salvação. Mas quando ele confia na graça de Cristo, é a justiça de Cristo que o cobre. No grande dia da volta de Cristo, quando as pessoas forem salvas por confiarem nele e salvas pela graça, elas exemplificarão em suas vidas os frutos da obediência. Se você for para Mateus capítulo 25, naquele discurso profético feito por Jesus, um discurso escatológico, Jesus disse claramente que quando ele voltar, ele vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, preso e foste ver-me. E quando Jesus disser essas palavras, qual será a resposta dos salvos?
eles farão uma pergunta para Cristo: Senhor, quando é que nós te vimos nu e te vestimos? Te vimos preso e fomos te visitar? Quando é que nós fizemos isso? E sabe por que eles fazem essa pergunta? Porque as boas obras que eles praticaram foram praticadas de forma inconsciente. Eles não se lembram dessas boas obras. Eles não praticaram as boas obras para que eles fossem salvos. Mas a salvação, operada pela graça, produziu boa obra no coração dos salvos. Isso leva você, querido amigo, querida amiga, a uma reflexão. Estou eu buscando obedecer para ser salvo? Ou estou eu buscando viver na presença de Jesus? E saiba que a verdadeira obediência, ela só tem valor na presença de Cristo. Porque até obedecer sem Cristo é possível. Você lembra do jovem rico? Ele disse para Jesus: tudo isso eu tenho feito, eu tenho observado desde a minha meninice. Ele observava a lei, mas ele não tinha Cristo no coração. Então não adianta mesmo a obediência se Cristo não for Senhor do nosso coração. Porque qualquer boa obra sem Cristo, ela acaba sendo uma má obra. Assim nós aprendemos do Gênesis, nós aprendemos do apóstolo Paulo, nós aprendemos de Pedro, de que nós só podemos ser salvos por Jesus, graças ao que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E ao derramar o seu sangue, foi para o nosso perdão. Alguém escreveu certa vez que Jesus foi ferido nas mãos para perdoar os pecados dos nossos atos. Foi ferido nos pés para perdoar os pecados dos nossos pés que nos levam a lugares indevidos. Foi ferido na fronte para perdoar os pecados dos nossos maus pensamentos. E foi ferido do lado para perdoar os pecados que procedem do coração. As feridas de Cristo foi para trazer perdão para mim, para você, para todos nós, que almejamos um dia receber a vida eterna quando o Senhor Jesus voltar. Sabe que estudar a respeito de Cristo, conhecer as verdades ensinadas nesse livro e entender que nós só podemos ser salvos exclusivamente pela graça, traz um alívio ao nosso coração. Porque nós seremos salvos não com base nas coisas que eu consigo fazer, mas com base naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Por isso, cada vez mais nós devemos nos apegar ao Senhor Jesus. E a nossa fé tem que ser firmada cada vez mais nele e naquilo que ele fez para nos salvar. O pecado é a transgressão da lei, e Cristo morreu para tornar possível a todo homem ter seus pecados perdoados. Que preço o céu teve que pagar pelo resgate do transgressor da lei de Deus? A erradicação do pecado só poderia ser feita pela morte expiatória de Jesus, a quem o Pai enviou como Salvador do mundo. Em contraste com as vestes frágeis de folhas de figueira que o homem fizera para si, Deus o vestiu com peles de um animal. Isso Deus fez para tornar claro de que a salvação do homem não contém nenhum fio ou tecido de qualquer instrumento humano. Ela é um produto exclusivamente da graça de Deus. Aquele animal morto no Éden era um tipo, um exemplo de uma morte que teria que ocorrer para que o homem pudesse ter uma segunda oportunidade. Eu queria que você pensasse nisso. Nós agora ouviremos mais uma música com o Ítalo. E enquanto você ouvir essa canção, reflita no grande amor que Deus tem por você e no preço que foi pago para que eu e você tivéssemos uma segunda chance. Há um Deus que fez o céu, a terra e o mar.
fez a sua imagem e semelhança. Sabia que o homem seria infiel, mas não desistiu. Morreu numa cruz antes mesmo do mundo existir, e empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Se você pensou em dar as costas e fingir que não há alguém que dá razão pro existir, sabia que o homem seria infiel, mas não desistiu. Morreu numa cruz antes mesmo do mundo existir, e empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. E empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Amém. Obrigado, Ítalo, por essa bela canção. Você compreende bem o plano que Deus tinha para que nós vivêssemos eternamente? É por isso que eu desejo que você descubra através dos estudos da Bíblia os passos que nós devemos dar para alcançarmos a vida eterna. E se você quiser, aqui no programa Bíblia Fácil, conhecer esses passos, entregar sua vida a Cristo, eu quero orar por você agora. Pai querido, muito obrigado pelo grande sacrifício feito por nós na cruz do Calvário. Obrigado porque lá no Éden, quando o homem pecou, já havia um plano de salvação sido elaborado. E este plano está em andamento hoje. Por isso o teu Espírito hoje fala conosco, apela ao nosso coração para nos volvermos a Cristo e nos entregarmos a Ele. Que o teu bom e santo Espírito cuide de todos nós e que o nosso coração se abra cada vez mais à influência benfazeja do teu Espírito. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Você gostou do estudo de hoje? Então quero convidar você para acessar agora o nosso site biblia.com.br e fazer esse curso online. Isso mesmo, todos os temas que vamos estudar a partir de agora, nessas 13 semanas do Bíblia Fácil, vão nos falar a respeito do maravilhoso Jesus. E esse curso também está disponível para você no site biblia.com.br. Nós gravamos esse material em Israel e essas imagens inéditas estarão para você aí nessas videoaulas. Um outro detalhe, se você se inscrever agora na internet e fizer as 13 lições online, no final do mesmo estudo, você vai poder imprimir um certificado personalizado e guardar com muito carinho aí na sua casa, como lembrança
desse rico aprendizado que você está tendo na Palavra de Deus. Quero convidar você, então, a agora acessar o site e fazer o curso, tá bem? E agora? Quero já antecipar para você o que vamos estudar na semana que vem. Ninguém foi criado para morrer, certo? Eclesiastes 3:11 ensina que Deus plantou no coração do homem o desejo da eternidade. Esse plano foi temporariamente postergado. O pecado é um intruso em nosso universo. Mas, a despeito da desobediência de nossos primeiros pais e também a nossa, Deus elaborou um plano para dar a todos uma segunda chance. Há esperança novamente. E em nosso próximo estudo, nós vamos conhecer mais sobre esse plano, quando estudarmos a respeito das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Esse é o tema da semana que vem e eu espero você aqui no Bíblia Fácil. Um abraço.